Que delícia, mais um super podcast do lado desse queridíssimo Dr. Vitor Cotarte. Eu tava até com saudades dos nossos papos. A gente teve várias intercorrências, agenda lotada e a gente teve que adiar os nossos podcasts, mas estamos de volta com força total. Que bom. Gente, vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, já ouviram com certeza falar na tal da lipofracionada. Doutor, é de comer ou de passar no cabelo? Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer a Vanessa. A Vanessa é a melhor apresentadora do Brasil e está aqui comigo, gente, nesse projeto. Muito obrigado, Van, por você estar aqui. Todo dia a gente recebe perguntas o que é lipofracionada. Tá. E a gente já tem vários episódios explicando, mas é algo que a gente gosta tanto, que a gente defende tanto, que a gente faz tanto, que vale a pena a gente explicar um pouquinho mais sobre o que é a lipofracionada e por que ela é tão vantajosa. Exatamente. Isso é uma coisa muito legal das pessoas saberem, porque a lipofracionada ela tem uma história. Tá. E ela foi construída baseada num princípio da evolução. Por que eu falo da evolução? Porque tudo que a gente faz na lipofracionada foi pensado em resolver problemas. Então, em melhorar. Ótimo. Então a gente tinha um problema, qual é a solução? A gente tinha outro problema, qual é a solução? A gente tinha um problema, qual é a solução? E aí a gente foi montando como um quebra-cabeça mesmo, e aí a gente fez o que a gente chama hoje de lipofracionada laser, que pra gente é a evolução do tratamento para gordura localizada. E é impressionante como ainda muitas pessoas, muitas mesmo, com toda essa informação que a gente tem hoje na internet, no dia a dia, até na televisão, as pessoas ainda acham que a lipofracionada, que a gente vai aqui especificar, é uma loucura, né? Exatamente. Pelo amor de Deus! Eu ouvi uma frase esses dias que eu achei super bacana, que assim, hoje, por conta das redes sociais, a ignorância tomou conta da verdade. Então, se eu não conheço... essa frase não é minha, é do ministro, inclusive um senhorzinho muito simpático, não lembro o nome dele, foi ministro de algum dos governos nosso aqui, e ele falou muito engraçado, ele falou assim, no Brasil, se eu não conheço, não existe. Então, ou eu conheço, ou aí não você existe. Tem argumento, tá. Por quê? A gente está vivendo tão focado no nosso mundo, no nosso pequeno mundo, e as redes sociais fizeram isso de maneira tão forte, quer dizer, a gente vive só com a nossa verdade. Sim. Se eu não sei, se eu não ouvi, se eu não conheço, não existe. Tá. E isso vale, isso que é o mais impressionante, isso vale não só para os leigos, isso vale para os médicos também. Eu recebo diversas mensagens de médicos, de cirurgiões plásticos, desacreditando que seja possível fazer uma lipoanestesia Amigo seu, local. Por exemplo, colega de trabalho. Amigo me conhece, então sabe que eu faço isso. Mas assim, colegas de trabalho que sabem do meu nome, que sabem da minha referência, que perguntam, é impossível você fazer lipoanestesia local. Isso não existe. Só um parênteses aqui, Dr. Vitor faz lipofracionada há quanto tempo? Eu faço lipoanestesia local desde 2001. E a lipofracionada, a gente moldou ela mais ou menos em 2007. Mas vamos começar com o básico. Bora lá, o que é? O que é lipofracionada? Não sei de nada. Lipofracionada é uma técnica de lipoaspiração feita com anestesia local, onde a gente divide o corpo em partes e faz uma parte por vez, que pode ser mais ou menos de 3 a 7 dias. Tá. Dividir o corpo em partes. Essa é a lipofracionada. Peito, abdômen, braço, costas, cintura, culote, interno de coxa, joelho, pescoço, panturrilha, antebraço. Corpo inteiro. Antebraço também. Aonde tiver gordura localizada, a gente pode fazer lipofracionada. Ok. Tá. O que é especificamente agora falando de técnica? A lipofracionada é uma lipoaspiração. O que é uma lipoaspiração? É uma técnica cirúrgica onde, através de uma cânula ligada a um aparelho de pressão negativa, ou seja, um aparelho que suga, a gente retira a gordura do corpo da pessoa. Isso, qualquer termo que você use, lipoaspiração, é desse jeito. Existem várias formas, a gente pode até fazer um podcast explicando a diferença das lipos. Tá. Mas toda vez que você ouvir lipoaspiração, é uma cânula ligada ao aparelho que suga a gordura. Porque a gordura tem que sair, certo? Gordura. Sai, vai embora. Aspiração, retirada. Tá. É isso que é lipoaspiração. Ok? Feita por um médico. Normalmente feita por um cirurgião plástico, mais que um médico. Tá?
A lipofracionada, então, ela é um tipo de lipo. Ok. Como eu falei, é uma lipo onde a gente divide o corpo da pessoa em pequenas partes. Ótimo. E faz com anestesia local, com o paciente acordado, em ambiente ambulatorial, Boa. essa parte do corpo dela. Então, por exemplo, eu vou fazer o abdômen de uma pessoa. O que inclui o abdômen? Vamos o lá. abdômen pode ser 1, 2 ou 3 áreas, dependendo da quantidade de gordura, dependendo do tamanho. Por exemplo, abdômen superior, abdômen inferior e pubis. Tudo isso somado formam 3 áreas. Que a gente chama de abdômen total. Ok. Uma pessoa que não tem a região da pubis, é 2 áreas, abdômen inferior e superior. Uma pessoa que só tem aquela gordurinha em volta do umbigo, é uma área, área abdômen só. médio. Então, isso tudo a gente avalia na consulta, mas marca anatomicamente. Então, para ficar fácil de você entender, quando você estiver se olhando no espelho, imagina embaixo da linha do peito, da mama, no caso dos homens do peitoral, e desce na lateral aqui, ó, se olhar de frente, quando você estiver de frente, tudo aquilo que você vê na sua frente, até a pubis, até o monte pubiano. Até a região íntima ali, até né? a região íntima, esse é o abdômen. Tá. Pode ser 1, 2, 3 áreas, como a gente explicou. Ótimo. Então, eu vou dividir essa parte do teu corpo, e aí, através da anestesia local, que é a mesma anestesia do dentista, só que a gente dilui ela num soro, eu vou injetar esse soro em toda essa gordura localizada. O que é gordura localizada? Gordura localizada é aquilo que a gente consegue palpar. Quando você aperta aquela gordurinha é localizada. Tem começo, meio e fim. Você conseguiu palpar, é gordura localizada. A gente vai injetar um soro com anestésico nessa gordura, e este soro vai fazer uma coisa, ele vai descolar a gordura. Vai te ajudar, do seu corpo. né? Isso. Tá. Ele vai anestesiar e vai descolar. Depois que ele descolar, eu vou passar um aparelho que chama-se ultrassom interno, que é uma tecnologia super recente. Antigamente a gente usava ultrassom externo, agora que é o ultrassom aquele de estética. Hoje aquele quentinho, né? Hoje a gente usa internamente, que é o mesmo... O paciente não sente nada. É a mesma onda sonora, e aí eu injeto, com essa cânula, com esse ultrassom, eu quebro essa gordura, eu desarranjo o tecido, eu deixo ela líquida. Para ele conseguir aspirar. Com menos trauma possível. Ótimo. Então eu quebro a gordura antes de retirar, eu não preciso quebrar na mão. Mas espera aí, doutor, já vou te interromper. Anestesia local, paciente acordado, como assim? Vamos lá. O que é anestesia local? Anestesia local é um remedinho que vai amortecer aquela região. E somente aquela região. Tá. Todo o resto do teu corpo, coração, pulmão, cérebro, circulação, músculos, tá, okay. Tá tudo como tá aqui agora, como a gente tá aqui agora, conversando na boa. Só aquela parte que eu quero anestesiar que vai estar amortecida. Ótimo. No caso da lipo, a gordurinha. Tá. Quando você vai no dentista, só o dente fica anestesiado. Quando você vai fazer um procedimento para tirar uma pintinha, só aquela parte da pele que fica anestesiada. Tá. O anestésico local, ele tem essa capacidade. Ele anestesia só aquela parte onde está o remédio, que é onde eu injetei o remédio. Tá, ok. Ok? Perfeito. Eu vou fazer isso na gordura como um todo desta área que a gente pré-marcou. Por exemplo, o abdômen. Por exemplo, o abdômen, pode ser os flancos, que é a cintura, pode ser as costas, o braço, a área que o paciente quer tratar. Ótimo. Ok? Eu vou injetar esse líquido, então, e esse líquido vai agir apenas naquela região. Todo o resto do corpo está normal. Tá, ok. Por isso não precisa de anestesista. Por isso não precisa de anestesista, por isso não precisa de hospital, por isso que é uma lipo menos traumática, menos agressiva, uma lipo mais segura. Depois a gente fala de segurança. Eu gosto dessa parte. Mas ela é uma lipo localizada, só naquela área. Tá. Ok? Pode ser grande, pode ser pequena, não importa, é uma lipo localizada. Ótimo. Ok? Perfeito. Depois, então, de eu anestesiar, a gordura vai estar toda amortecida, o paciente não sente absolutamente mais nada. Eu passo esse ultrassom que vai dissolver a gordura. A gordura, Van, todo mundo já deve ter visto carne bovina. Sim. Ela tem aquele aspecto no corpo da gente. Ela é endurecida, ela é meio fibrosa, ela é fixa, ela não é rígida, mas ela é, como eu posso te explicar? Ela tem a mesma consistência da gordura bovina, tá? Quando eu faço soro, eu descolo ela do corpo. Tá. Então, o soro anestésico descola ela do corpo, mas ela continua rígida. Quando eu passo ultrassom, eu liquidifico aquilo, vira pastosa. Fica mais fácil, né? E aí eu venho com a terceira fase do tratamento, que é a fase de resolutiva mesmo, que é quando eu tiro a gordura. Que vai aspirar. Uma cânula mais fina do que a cânula que a gente usa no hospital, eu aspiro a gordura. Como a gordura está quebrada, eu não preciso fazer força.
sei se você já viu na TV, vídeo, sim. etc. Que parece que o médico está É até, enfiando, é até agressivo de ver. isso. Na lipofracionada, como a gordura está quebrada, como a gordura está em forma líquida, É mais fácil. eu não preciso fazer tanta força. Até as pessoas me perguntam, nossa, mas se não cansa seu braço, eu não faço força com o braço. Ah, que interessante. Eu só conduzo a cânula. E aí, também é uma evolução, né, doutor? Exatamente. Ao conduzir a cânula, essa é outra evolução que a gente tem um aparelho que chama-se Vibrolipo, que faz a cânula vibrar, a gente consegue tirar toda essa gordura sem traumatizar o corpo do paciente, ou traumatizando o menos possível. Que legal. Ok? Depois que a gente acaba a aspiração, tá. Essa é uma grande evolução da lipofracionada. Adoramos. A gente consegue colocar o paciente de pé. E ele vai explicar por quê, tá? De pé você é de um jeito. Deitada é de outra. Você tá na praia, linda, maravilhosa. Adoro esse exemplo. Vai passar o bonitão. O que você faz? Você deita, estica, encolhe a barriga e fala, passou. Empira o peito. Passou. Uf. Aí você pode sentar e aí quando você senta, suas dobras... Não, e deitada aparecem. Some celulite, some todo tudo, mundo é lindo, né? Deitado, todo mundo é maravilhoso. Até os mais gordinhos, homem mais gordinho, quando deita, fica maravilhoso. Beleza. Por quê? Porque o músculo relaxa, a gordura relaxa e fica tudo na horizontal. O médico, quando faz a lipoaspiração, ele faz a lipoaspiração com o paciente na horizontal. A tradicional, tá? Ele não vê o que ele está fazendo. Quando eu faço a lipofracionada, apesar de fazer boa parte da cirurgia com o paciente no horizontal, a hora que eu termino, que eu acho que eu terminei, ele levanta. Eu peço para o paciente levantar. Então levanta, por favor. Quando o paciente levanta, eu olho se tem, se não tem, onde está, onde não está. Isso é muito legal. Está mais alto, está mais baixo, deita de novo e faz. Continua ou não. Deita de novo e faz, deita de novo, faz, até eu ter certeza absoluta que tá saquinho de osso. Que eu acabei a lipoaspiração. Então, quando eu acabei, que está só a pele, que não tem mais gordura nenhuma, que está seca, aí ok. Aí eu passo para a quarta e última etapa, que é a aplicação do laser. O que é o laser? É uma evolução mais moderna, que é uma tecnologia que através de um laser, que a gente chama de laser de diodo, tá. Eu aplico embaixo da pele e eu promovo a retração da pele. Então eu consigo, com esse aparelho, promover a retração da pele. E tem casos excepcionais, a gente vai ter um podcast que a gente vai gravar esses casos. Sobre antes e depois, e a gente mostra que a retração da pele é fantástica. Casos que nem abdominoplastia resolveriam, a gente consegue resolver tirando a gordura e aplicando o laser. Falando só nesse ponto, depois eu vou fazer umas perguntas. Outro dia eu estava na academia com uma moça, uma jovem senhora, ela deve ter uns 45 anos, super bem e tal, e ela tava até com um topzinho, aí a gente tava falando de cirurgias e tal, ela falou, mas no meu caso eu tenho um pouquinho de pele, só abdominoplastia. Quando eu falei, ela falou, nem sabia que existia isso. Que é, de novo, aquilo que a gente tava falando, da ignorância hoje rege o conhecimento, quer dizer, a gente se baseia pelo que a gente não sabe, não pelo que existe. Sim. Então, se você se informar, você vai ver que existe sim possibilidade para tratamento sem corte. Bora lá, de tudo isso que ele falou, a gente sabe que é muita informação para você que está ouvindo, assistindo pela primeira vez. Tem vários podcasts gravados, a gente sempre vai falar desse assunto. Primeira pergunta, que eu acho que todo mundo fica com medo, e eu mesma como paciente também tinha esse medo. Mais acordado, eu tenho medo, eu vejo sangue, eu passo mal, quem me ajuda a levantar? Gente, ele tem uma equipe na sala. Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro, apesar da lipofracionada ser uma lipoaspiração, ela é muito diferente da lipo de hospital. Ok. Por que ela é diferente da lipo no hospital? Por dois motivos. Primeiro, o paciente está acordado. Ele não está acordado normal como a gente está. A gente dá um ansiolítico, que é um remedinho para deixar mais relaxado, que você fica zen, mas ele não altera nem o seu coração, nem o seu pulmão e nem a sua consciência. Você vai ficar relaxada, você vai ficar mais calma, mas ele não te apaga. Você está raciocinando normalmente. Normalmente, e os seus sinais vitais estão preservados normalmente. Então essa é a primeira diferença da lipo tradicional. Tá. Porque na lipo tradicional você vai apagar, você vai ser um pedaço de carne em cima da mesa. Tá. Porque você vai estar sob efeito de anestesia geral. Sim.
que necessita da intubação, que necessita do Ai, médico já me dá um negócio para só de cuidar do seu pensar. coração, que necessita do médico para cuidar da sua respiração, Tá. que você não sente, não vê, não Nada. absolutamente nada. Então, existem riscos ligados à anestesia geral que na lipofracional a gente não tem. Então, primeira diferença da lipo Tradicional. para lipo Já é tradicional é essa, você vai estar acordado. A segunda diferença é que, como eu faço por partes, o trauma é menor, a área machucada, a área aspirada Isso é muito menor. bom. E isso é muito interessante, por vários motivos. Primeiro, a gente diminui muito as perdas sanguíneas, a gente diminui muito a perda hidroeletrolítica. O que é isso, doutor? Perder o sal e o soro do nosso corpo, organismo, do tá. organismo. Então, quando a gente diminui o tamanho do trauma, a gente diminui as perdas que a gente não quer ter. A gente quer perder gordura, mas a gente não quer perder nem sangue, E nem vitaminas. nem sais minerais Tá. e soro principalmente. Ok? Ok. Perfeito. Então, como é uma lipo menor, Uhum. o trauma é menor, a área traumatizada é menor, ela acaba necessitando menos de estrutura. Ótimo. Então, eu não preciso de hospital, por quê? Por esses dois motivos. Tá. Porque é uma cirurgia menos traumática e porque é uma cirurgia com o paciente acordado. Ok. Ninguém pergunta pro dentista por que ele não leva para o hospital, né? É verdade, né? Que Agora, a gente já nasceu assim, Por aprendendo. que a gente não precisa de hospital quando vai no dentista? Porque a anestesia é local, É local. porque é uma cirurgia pequena. Verdade. Exatamente. É a mesma anestesia, É a né? mesma anestesia. Exatamente a mesma coisa da lipo fracionada. Ela é uma lipo pequena Tá. com anestesia local. Ah, mas lipoaspiração precisa de UTI. Lipoaspiração tradicional precisa mesmo. Por quê? Porque você está apagada. Se tiver Porque é um ataque corpo ali, inteiro, uma porque é parada, né? Exatamente, porque é o corpo inteiro, porque é uma cirurgia muito traumática, porque o médico precisa quebrar a gordura antes de aspirar. Na lipofracionada, eu já quebrei a gordura antes, é uma área superficial, é uma área pequena, só a gordura está anestesiada, seu pulmão está normal, seu coração está normal. Ai, são só tá tudo normal. vantagens. Então, por ser uma cirurgia menor, um ambiente ambulatorial é o Não é suficiente pra- no quintal da esquina ali da casa, viu, gente? Isso é uma coisa muito legal de falar também. As pessoas perguntam, A gente mas fala é seguro, clínica, né? é consultório, clínico. Não, calma lá. É um centro cirúrgico ambulatorial regulamentado, equipado, montado Ótimo. para garantir toda a segurança. E tem Por esse- enfermeira, tem toda a equipe Tem do doutor contrato ali com a empresa gente. de ambulância, a gente tem contrato com o hospital que a gente nunca usou, mas a gente tem Graças tudo a isso Deus. para garantir essa segurança. Então, a primeira diferença do ponto de vista estrutural é que na lipofracionada eu faço uma cirurgia pequena e menos traumática, com o paciente acordado. E aí eu consigo necessitar de uma estrutura menor. Não preciso de internação. E isso é muito bacana. Por quê? Porque o hospital ele garante segurança de um ponto, mas ele aumenta risco em outro ponto. Por exemplo, infecções. No hospital tem gente doente. Sim. No hospital tem infecção hospitalar. E no ambiente ambulatorial, onde eu só faço isso, onde eu não tenho gente doente, eu não tenho bactéria, eu não tenho risco de infecção. Ótimo. Entende, Ivan? Já é Então, uma excelente o risco vantagem. de infecção hospitalar na lipofracionada é zero. Não existe. A gente pode falar que não existe. Não existe, Tá. é zero. Por quê? Porque não tem bactéria, não tem gente infectada lá dentro. Ali é só gente Tá saudável. só para isso. Se a pessoa está com qualquer tipo de problema, a gente marca a cirurgia depois. Diferente do hospital, que do teu lado vai ter uma senhorinha com pneumonia, do outro lado vai ter um outro com uma infecção intestinal, tragédia, do outro lado vai ter um cara com o pé diabético que tem bactéria multiresistente que nem o... E aí você tá ali, seu material tá ali, a enfermeira passa numa mão, passa na outra, faz pega, né? Infelizmente, todo hospital tem uma taxa. Graças a Deus, hoje a gente tem um controle específico, a gente tem equipes multidisciplinares que cuidam disso, mas ainda assim existe o risco. No ambiente ambulatorial, esse risco não existe, porque essa bactéria não está lá dentro. E sabe uma coisa legal que me fez pensar agora, você falando nisso? Eu acho que eu nunca falei nisso. É você e você que está ali com o Dr. Vitor. Não tem 300 pessoas, 30, 20. É o seu momento. Só a clínica está lá, está funcionando. Tem a drenagem lá em cima, mas é você e ele. Então, é todo mundo pra gente, né, doutor? Não tem mais nada no centro cirúrgico só rolando ali. Então, você tem
uma enfermeira junto comigo, Pra você você. tem uma técnica de enfermagem junto comigo, e todo o cuidado da nossa equipe, incluir o meu, Muito legal isso. é só para você. É um momento Isso dá só uma seu. segurança É um momento só seu. pra Então, gente. a gente consegue, na lipofracionada, garantir uma segurança que nenhum outro procedimento de lipoaspiração consegue. Por quê? Ótimo. Porque é uma área pequena, porque o paciente está acordado, porque seus sistemas vitais estão preservados, porque eu quebro a gordura antes, porque eu estou num ambiente Só seguro, vantagens. porque eu estou num ambiente sem infecção. Então eu tenho várias pequenas vantagens que, se somado, fica uma vantagem gigantesca. Por isso que hoje, na verdade não é hoje, faz mais de 14 anos Nossa. que a gente não faz lipo tradicional lá na clínica. E só dele falar assim dessas muitas vantagens, é claro que a gente não tem nem que pensar, né? Não desmerecendo a tradicional, que tem muito médico que ainda faz, a gente vai respeitar. Mas quando você vai escolher um cirurgião plástico, um médico cirurgião plástico, além de você consultar, né? Sim. Se você estudar a fundo essa cirurgia que a gente está falando, essa aba, não tem dúvida nenhuma. Não tem comparação. Doutor. E aí você me pergunta assim, vamos lá, pensando nisso, por que ainda existe a lipo tradicional? E aí a gente precisa ser muito claro. A lipo tradicional existe porque ela é efetiva, ela é resolutiva. A gente consegue ter casos fantásticos de lipo tradicional. Eu tenho colegas excepcionais, cirurgiões que só fazem a lipo tradicional. Por que eles não fazem a lipo fracionada? Algumas razões. A primeira razão é porque a lipo fracionada é mais difícil. E por que ela é mais difícil? Para o médico. Para o médico. Por que ela é mais difícil para o médico? Porque o paciente está acordado, o médico precisa ter um trato médico-paciente muito mais delicado. Claro. Então, por exemplo, se você brigar com seu namorado no dia da sua cirurgia, chega lá puta. Você chega brava, você chega emputecida, e aí eu vou ter que te acalmar, eu vou ter que entender que é o problema fora. Por exemplo, ontem eu atendi uma paciente que a irmã dela estava morrendo de medo. De novo, a ignorância que rege o conhecimento. A irmã dela não sabia, não conhecia. Já achou que ela ia morrer, que era um carniceiro. Aquelas conversas de todo. Ela chegou ansiosa, com medo da irmã. Aí, tadinha. Antes de começar a cirurgia, eu conversei com a irmã, expliquei a cirurgia, falei tudo que a gente está falando. Acalmei a irmã ficou mais calma. Quando ela estava ouvindo eu explicar para a irmã, ela foi tranquilizando também. Ufa. Mas eu perdi meia hora. Já podia estar lá. Que a gente podia estar, atrasou tudo. Mas a gente entende que isso faz parte do tratamento. Isso faz parte do medo, da ansiedade. É um ponto, né? um ponto que a gente tem que tratar. E como médico, eu não sou um técnico que vai lá e faz. Eu estou tratando um paciente. Humanizado. Um paciente tem uma história, um paciente tem uma família, um paciente tem uma irmã que pilhou a cabeça dela. E que se eu não tratar a irmã, se eu não tratar essa ansiedade, ela vai ficar pilhada e não vai deixar eu fazer a cirurgia, porque ela está acordada. Então a gente pensa tudo isso, a gente faz tudo isso. Então isso pro médico é um trabalho extra. É verdade, se o paciente está lá pagado... Tanto faz se ele é corintiano, se ele é palmeirense, tanto faz. Agora, para a lipofracionada, o paciente faz muita diferença. Então, tecnicamente, ela começa a ser mais difícil. Tem razão. Existe uma outra razão que é a lipofracionada, por ser menos difundida, por ser menos ensinada, por ser menos conhecida, ela acaba ficando mais restrita a quem sabe. A gente está tentando resolver isso, escrevendo um livro, vai ter um curso, etc. Mas ainda assim, pouca gente sabe fazer. E eu acho que é resistência também, não é? Exato, por quê? Por que resistência? De novo, aquela mesma conversa. Ignorância. A ignorância rege o conhecimento. Se eu não conheço, não existe. Se eu não conheço, não é bom. Se eu não conheço, não serve. Agora, você está aberto para conhecer? Quando o colega conhece, e a gente já ensinou alguns, a maioria dos médicos que fazem isso passou pela nossa mão no sentido de conhecer, e aí tem várias cidades que tem, por exemplo, em Porto Alegre tem o doutor Alexandre ensinou o doutor Raido, que está em Santa Catarina. Ai, que legal. Eu ensinei a doutora Márcia, que está em Goiânia, eu ensinei o doutor André, que já espalhou essa mentinha. Vai espalhando, e assim mais gente vai fazendo. Então, como pouca gente sabe fazer, pouca gente conhece, pouca gente faz, e aí acaba que a lipofracionada fica um pouco mais restrita a esse ambiente. Mas, quando você compara, nossa. Assim, chega a ser covardia, é bater em bêbado. Não tem conversa. A lipofracionada é infinitamente melhor que uma lipo tradicional. E a IVA, a que a gente estava falando no começo, a lipofracionada, ela veio
da solução dos problemas das outras Ah, é lipos. verdade, a gente falou disso. Então, vamos lá. Quando a gente faz a lipo tradicional, a gente tem o risco de trombose. Por que a gente tem o risco de trombose? Porque o paciente fica muito tempo na mesma posição, porque o coração bate devagar e porque a cirurgia é muito traumática. Tá, como eu evito a trombose? Evitando o paciente ficar muito tempo parado. Como eu evito o paciente ficar muito tempo parado? Com anestesia local. Acordado. Acordado, ele levanta, ele vai fazer xixi, ele se mexe, ele volta, ele faz... Quer dizer, poxa, se eu consigo fazer uma lipo assim, eu evitei a trombose. Claro. Como eu faço isso? Com anestesia local, o paciente acordado. Aí já eliminou esse já risco. resolveu o problema. Ah, perfuração é um outro problema. Ah, vamos falar, acho que vale. Vamos lá. O que é a perfuração? Perfuração é quando o médico, com a cânula, perfura toda a parede abdominal. Porque o paciente está lá dormindo, apagado. Não sente nada, não e ninguém nada, sente, nem você, né? Nem o médico sente. Tá. Quando perfura, a gente vai descobrir só depois. Horas depois? Normalmente dias depois. Porque quando começa a complicar, o paciente não começa a melhorar. Começa a ter dor? Como que é, doutor? Na verdade, assim, qual é o quadro da perfuração? O quadro da perfuração é muito semelhante ao quadro do pós-lipo tradicional, que é queda da pressão. Na lipoaspiração, o paciente cai a pressão normalmente. Tá. Ele tem dor, a lipoaspiração dói demais. Dói um pouquinho. Ele está cansado, ele está apático, ele não come. Tudo isso acontece no pós-operatório normal. Só que isso vai melhorando a partir do segundo, terceiro dia. Quando o paciente tem a perfuração, isso não melhora. E aí você liga, opa, peraí, não é normal. Ai, que desespero. Só que quando você faz o diagnóstico, o que acontece? O quadro já está daquele jeito. Ele já tem uma peritonite, que é a inflamação dentro da barriga. Tá. E aí é difícil reverter. Ai, gente. Quando a gente faz o diagnóstico da perfuração precoce, então perfurou, a gente resolve, a maioria dos casos não leva a óbito. A maioria dos casos a gente consegue resolver. Isso é muito sério. Agora, como é um diagnóstico difícil, é um diagnóstico muito semelhante ao pós-operatório tradicional, é difícil. E às vezes o próprio paciente, se o paciente demorar para falar, acha que é normal, que está sentindo dor, a hora que vai ver. Tem até um caso no Nordeste que aconteceu muito triste, de uma mulher que ela ligava para o médico e falava, mas eu tô com dor. Ele fala, é normal, querida. Gente, aí ela falava assim, mas eu não consigo comer, é normal, querida. Jura? E aí tudo era normal, porque é normal. No terceiro e quarto dia que ela começou a ter febre, que ela começou a entrar em choque, que ela aí que foi falar, puxa, vai para o hospital que a gente vai ver. Morreu. Ai, que infelizmente. Triste. Deus que me livre. Na lipofracionada, porque isso não acontece? Porque a anestesia local, eu só anestesio pele e gordura, o músculo não está anestesiado. Se eu passar perto do músculo, vai sentir. Com o paciente acordado, ele vai sentir, e ele vai falar, sinalizar. Oi? Opa! Óbvio que o cirurgião plástico, hoje, ele está muito mais treinado, o número de perfurações cada vez diminui mais, porque o treinamento é fantástico, etc. Então, a gente tem perto do que se tinha na década de 90, quando eu comecei a fazer cirurgia plástica, a gente tem um número de perfurações infinitamente menor, porque a técnica evoluiu. Ainda bem. Mas ainda assim, na lipo tradicional é possível acontecer. Na lipofracionada é impossível. Porque se eu passar perto... a gente vai sentir. E o paciente... E você vai falar para ele, ai, tá doendo. Opa! E aí, para eu perfurar, eu teria que passar 5 camadas que não estão anestesiadas. A minha cânula não tem ponta. A gente chama de cânula romba. Eu precisaria te rasgar. Ui! Impossível. Gente... Então, a lipofracionada... é impossível. Zero perfuração. É impossível ter trombose porque o seu sangue está normal. É impossível ter complicações anestésicas porque você está respirando espontaneamente. Só aí já ganhou. Só aí a gente evita o óbito. Então, assim, é impossível morrer fazendo lipofracionado. Graças a Deus. Por quê? Porque as causas... Então, esta foi a forma que a gente encontrou de resolver os problemas, criando soluções, e essas soluções somadas formaram a lipofracionada. E assim, um ponto extremamente importante que eu nunca tinha pensado, mas o doutor já falou comigo sobre isso, e também eu acho que vale muito a gente ressaltar, claro que quando o paciente vem a óbito, morrer, tem a família, tudo, mas e para o médico? Vocês já pensaram nisso também? Nenhum médico quer perder um paciente. Esses dias a gente
conversando com uma colega que teve uma fatalidade dessa, a vida dela acabou. Deve ser horrível, doutor. É muito ruim. Deve ser horrível. Porque assim, a gente, hoje, infelizmente, tem picaretas em todas as profissões. Tá. Na medicina também. Mas a maioria dos médicos tem uma ética muito forte. Ele estudou para salvar vidas. Uma fatalidade dessa é terrível. Deve acabar com a carreira. Com a carreira, com a confiança. Ele fica com medo de fazer de novo, ele fica com medo de ter problema de novo. É terrível, terrível, terrível. Tem até essa colega que eu te falei, que teve uma fatalidade dessa, foi uma perfuração. Perfuração, para você ter uma ideia, não é um erro médico. Perfuração é uma intercorrência médica. Eu achei que era um erro. Não é. Perfuração era uma intercorrência da cirurgia. Toda cirurgia tem intercorrências. Sim, pode sim. acontecer coisas. Tá. A perfuração faz parte dessa intercorrência. O erro é não fazer o diagnóstico. Então, tá. Qual é o erro médico? Aconteceu e eu não percebo. Por exemplo, essa moça do Nordeste que eu falei. O médico falou, é normal. Não é normal. 5 dias é normal? Não. Aí é erro médico. Porque ele devia ter falado na primeira, vem na clínica, vamos examinar. Aí examina. E aí como é que ele desculpa te interromper, como é que ele percebe que perfurou? Por exemplo, tem uma anemia, a paciente está com uma dor exacerbada, a paciente não está evacuando, ela não tem vários sintomas. Entendi. Que a gente consegue, peraí, um é normal, 10 sintomas. Não necessariamente ela sangra? Ela sangra para dentro, né? Então é hemorragia interna. Hemorragia interna, Tá. então ele não vê. Mas ela começa a ver, peraí, ó, deixa aqui, fica na clínica, observa, põe um sorinho, o soro não melhora. Quando é da lipo, o soro melhora, a paciente, nossa, estou me sentindo muito melhor. Entendi. Quando tem uma perfuração, o soro está caindo lá na perfuração. Então ela não está melhorando. Aí você fala, opa, vamos para o hospital, vamos ver, vamos investigar. Ela faz alguns exames. Esses dias eu estava conversando com um colega que faz lipo com anestesia local, ele chama de mini lipo, porque ele faz lipo menor, ele faz só lipo pequena, mas é muito parecida e tal. E aí a paciente dele começou a ficar mal no terceiro pós-operatório. Ficou mal. Ele na hora se ligou, mandou para o hospital. Poxa, mesmo não tendo risco, você fala, não tem o risco, mas a paciente está mal, alguma coisa Vamos tem. ver, né? E aí ele fez os exames e tal, a paciente teve uma apendicite, No pós-operatório imediato, a paciente teve uma apendicite, que o quadro é semelhante de uma perfuração, que é dor abdominal, que é febre, que é não sei. E aí na tomografia viu que era uma apendicite, que não tinha nada a ver com a lipo. E aí ficou tranquilo. Mas olha a diferença de um médico ético, correto, que está preocupado. Ele falou, opa, peraí, vem na clínica, ele examinou, deixou ela no soro, viu que ela não estava melhorando, falou, opa, você não está melhorando, minha linda? Vai para o hospital. E no hospital faz todos os exames. Aí nos exames fez a tomografia, viu que tinha uma apendicite. Nossa, fez a apendicite. Que falta de sorte dessa moça. Quer dizer, não tem nada a ver com a lipo. Absolutamente nada. Foi um acaso. Ela fez a lipo na barriga e desenvolveu um quadro de apendicite. Ainda bem que estava na mão de um bom médico. E aí, por isso que a gente fala, a perfuração não é um erro, é uma intercorrência. Erro é o médico não se atentar às coisas, entende? Então, esta moça que teve esse problema, ela teve todos, mas assim, ela não foi acusada de erro médico. Por quê? Porque não foi um erro, foi uma intercorrência. Ela fez o diagnóstico, infelizmente foi uma perfuração. Acabou a vida dela, acabou a vida da paciente, acabou da família da paciente, todo mundo. É um caos. Por isso a gente faz uma cirurgia que não tem risco desse caos. Ótimo. Para que eu durma tranquilo, para que a família da paciente durma tranquilo. As irmãs durmam tranquilo. As irmãs às vezes não dormem tranquilo, porque eu invejo, porque ela fica bonita demais. Mas assim... Fala, nossa. Mas é uma cirurgia onde a gente consegue evitar esse problema. Então, de novo, quando a gente criou a lipofracionada, ao longo de 20 anos... É muito estudo, gente. Que a gente foi melhorando problemas. Evolução. Então, qual é o problema? Por exemplo, a gente fazia lipo com anestesia local, que a gente chamava de mini lipo. Tá. E aí a mini lipo tinha um problema sério. Qual é? A marcação. Ela marcava só gordurinha. Ah, tá. Aí dava um ano, a paciente voltava com um buraco, porque onde eu fiz a lipo, a gordura não volta, mas onde eu não fiz... Como a gente resolveu esse problema? Mudou. Usando a marcação do centro cirúrgico, que marca o corpo como um todo. Só que a gente fez uma forma que a gente marca como um todo fracionado. Então, eu marco o abdômen, quando eu faço o abdômen eu entro no flanco, quando eu faço o flanco eu entro no abdômen, e assim a gente conseguiu fazer uma lipo tradicional de maneira dividida. Por isso que a gente batizou de lipo fracionada. Por isso que a gente mudou o nome de mini lipo para lipo fracionada.
Por exemplo, hidrolipo, que também é comum, a gente vai fazer um episódio sobre isso. Tá. Mas só para entender essa diferença. Na hidrolipo, a gente injeta um soro maior do que fazia na mililipo e passa o ultrassom por fora. Que era o quentinho. Exatamente, que a gente chamava de hidrolipoclasia. Isso. Tá? Até existe esse tratamento sem aspiração. Algumas em clínicas, ainda né, fazem, estéticas. Funciona nada, não faça. Tem que sair a gordura. Tem que aspirar a gordura. Se não aspirar, não resolve. Aí a gente percebeu que só a hidrolipo não resolvia. Por quê? Porque a marcação era igual da minilipo com ultrassom. Peraí, a marcação está errada. Então, a gente teve que melhorar a solução anestésica para poder fazer uma marcação maior, para o resultado ficar melhor e resolver um problema da hidrolipo. E o ultrassom, a gente usava por fora. Por fora não resolve tanto, não quebra tanta gordura. Traumatizava muito. A gente trouxe uma tecnologia que faz ultrassom por dentro para ir resolver. Então, a lipofracionada, por que eu falo que ela é evolução? Porque a gente tem um problema. Como a gente soluciona esse problema? Através da tecnologia. E ela está em processo evolutivo. Sempre. Porque a gente está sempre pensando em algo para melhorar o resultado, melhorar a experiência do paciente e melhorar os benefícios. Eu quero falar ainda de 2 pontos rapidinhos, eu não posso nem esquecer. Um é da anestesiar, se vai sentir dor, e esse menos traumático, porque para o paciente é melhor no pós. Exatamente. Será que a gente consegue falar? Rapidinho. Quando eu falo de trauma, vamos lá, se você cair de bicicleta e quebrar um braço, você vai para o hospital, põe um gesso e vai embora. Sim. Se você quebrar 2 braços, você vai para o hospital, fica em observação 12 horas. Se você quebrar 2 braços, 2 pernas, a bacia, a clavícula, você vai ficar lá internado porque o trauma foi muito grande, tá? Então o nosso corpo tem uma resposta ao trauma conforme a intensidade do trauma. Ok. Quanto maior, mais você resposta. Vai ficar lá. Mais dor você sente, mais inchado Inchaço, você fica. sangra. Exatamente. Quando eu faço um procedimento onde eu diminuo o trauma, a resposta do seu corpo é menor. Então dói menos, incha menos, sangra menos, fica menos roxo. A pessoa não precisa ficar parada porque o trauma é menor. Ótimo. Entendeu? Então, uma das evoluções da lipofracionada foi diminuir o trauma. Quanto menor o trauma, menos para impacto. Nós, como pacientes, é muito bom. Para o paciente é muito melhor. Trabalha no dia seguinte. E aí você consegue voltar às suas atividades normais. Ok? Então, essa é a primeira coisa. Aí você me perguntou sobre a anestesia. Tá. A anestesia, por si só, ela é chata. Quem já fez anestesia local sabe que é chato. Né? Se for no dentista, a hora que ele dá aquela picadinha, você sente uma queimação e etc. Como a gente diminui isso? Primeiro que o subcutâneo, que é onde a gente injeta o soro com o anestésico, ele não tem nervo. Então ele sente menos. Só isso já é uma vantagem. Mas a gente conseguiu, através de um aparelho que chama-se bomba de infusão, que é um aparelho, olha que legal isso. Essa bomba de infusão, a gente trouxe ela dos tratamentos de insuficiência renal. Você já viu aquele paciente que faz diálise? Sim. Que ele fica com aquela bombinha A gente entendeu que aquela bomba, se a gente injetasse o soro da lipo com aquela bomba, a gente conseguia injetar com mais pressão, o paciente sentiria menos, porque o anestésico entra mais rápido. Caramba! E o anestésico, uma das coisas legais do anestésico local, é que ele funciona em 2 milissegundos. O que é isso? Muito rápido. É mais rápido que um piscar de óleo. Ele entrou, já funcionou. Então, você vai ter aquele impacto inicial. E como aquela bomba ela injeta com pressão, já anestesiou. Muito rápido, já anestesiou. Então, a gente diminuiu a sensibilidade do paciente e aumentou a eficácia da infiltração. Que legal. Então ele faz força e aí ele descola a gordura melhor, e aí o paciente sente menos. Falar que é insensível é impossível, porque tem esse 2 milissegundos. Dá um incômodo, sabe? Que é chato. Mas eu consigo anestesiar uma área toda, por exemplo, um abdômen, umas costas, rápido. Em 5 minutos. E o Dr. Vitor, ele é desse aparelho. Antigamente a gente usava o quê? Uma seringa, você lembra Lembro. Disso? E aí demorava 40 minutos, 1 hora, o paciente ficava cansado, o anestésico não vinha com tanta força, ele não pegava todo lugar, a sensibilidade às vezes tinha que parar ali para fazer um pouquinho mais de anestesia. Agora com essa bomba de infusão,
A gente nunca tinha falado dessa bomba. Exato. Essa bomba de infusão é uma outra tecnologia que a gente trouxe, que faz com muito que legal. a potência da anestesia seja muito maior. Então ela é mais rápida, ela é mais eficiente, ela anestesia toda a gordura. O paciente na lipo não sente mais nada. E o Dr. Vitor é tão rápido mesmo, além de ser um excelente profissional, que ele vai conversando com você. É uma estratégia. Filha, quando você perceber, já foi, você não está sentindo nada. Eu tenho uma vantagem pessoal que eu gosto muito de falar. Vocês já devem ter percebido aqui no podcast que eu não deixo nem ela falar, eu já falei isso. Eu tô pior que o Faustão e o Jô Soares, né? O entrevistador vai falar, ele já falava antes, já perguntou, responde. Eu sou mais ou menos isso aí. Quando a gente faz a lipo, é importante que a gente traga o paciente para perto da gente. E a melhor forma de fazer isso é conversando. Claro, então a gente humanizar. vai batendo papo, blá, 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 quando você vê, já fiz. Já foi. Como a gente tem muita experiência, a gente já fez mais de 10 mil casos, nós estamos em outubro. Ai, adoro 2024. Esses números. Este ano a gente já fez mais de 530 lipoaspirações. Só este ano. Então, assim, é muita gente fazendo lipo, é muita gordura. É muita gordura sendo retirada. Então, a gente tem um traquejo muito legal. Ele tem experiência, e aí a gente consegue fazer isso de maneira muito fácil. A gente faz isso conversando, a gente faz isso batendo papo. E uma das formas de distrair o paciente é batendo papo. Então, essa bomba de infusão facilitou demais nosso trabalho. Imagino. E aí a gente consegue, por exemplo, fazer a parte chata da cirurgia em menos de 5 minutos. Posso falar, você nem percebe. A hora que vê, já foi. E aí já tá anestesiado, a gente dá aquele aí você não sente mais nada. Hoje em dia isso acontece, é muito interessante hoje. A maioria dos nossos pacientes hoje dormem durante a cirurgia. Mas não porque eu induzi o sono. Relaxa. Dorme porque relaxa. Mas você vai acordar, tá bem? Porque ele vai falar, levanta. E aí hoje a gente aquece a maca. Ai, é uma delícia, aquela mantinha. Uma musiquinha. E aí a gente quando vê, já faz. E hoje por exemplo, eu brinco que eu tenho braço para fazer lipo em 40 minutos. 40 minutos eu consigo tirar 2 litros de gordura tranquilamente. É o doutor Saquinho de Osso. Porque a gente consegue tirar toda a gordura do corpo da paciente de uma maneira muito pouco traumática, a gente muito eficiente. Só sucesso. E aí, por isso a gente defende tanto a lipoaspiração. Eu queria falar muito mais aqui com vocês, mas aí o podcast fica comprido, fica chato, fica longo, é um assunto denso. Tem vários já gravados e a gente vai gravar vários. E se você tem dúvida, vai assistir, vai ver, consulta o Dr. Vitor, ele tem uma equipe fantástica. Eu brinco que eu sou meio chato, porque eu sou monotemático. Eu gosto tanto da lipoaspiração que eu falo dela. Mas é a vida dele. E eu realmente, isso é uma das coisas mais bacanas da lipoaspiração. Como ela é muito melhor, a gente precisa falar mais para divulgar mais, para difundir mais. É verdade. E como tem muita gente que não conhece, de novo aquela história que da fala ignorância, mal, eu falo do conhecimento, tem muita gente que não conhece. Então, quanto mais a gente fala, mais gente vai conhecer. É verdade. E se você tem alguém que não conhece sobre a lipoaspiração, encaminha esse podcast para ela, fala assim, assiste isso aqui que você vai gostar, mostra para ela o que é a lipofracionada. O que a gente está falando. Que eu tenho certeza absoluta eu também. Que depois de se informar, depois de conhecer, não tem outra opção. A lipofracionada, sem dúvida, é a melhor lipo que existe. Adoro essa técnica. O Dr. Vitor é um excelente profissional. Já virou ela fala amigo. Porque é minha amiga, tá? Eu cheguei como paciente, tá? Depois. Quantos anos faz? 15 anos? Uns 18, eu acho. 18, cara, como passou? E a gente tá tão menina. bem, né? E a gente tá tão melhor. Não, né? Meu médico, gente. Se mostrar nossa foto de 18 anos, até muito melhor agora. É verdade, tá né? Muito melhor mesmo. Muito. A Van, eu posso falar pela Van. Ele fala isso pra mim, ela é um tá querido. Né? Excepcionalmente melhor do que ela tava. Água do Dr. Vitor Kutaiti. Pode vir tomar aqui também, que tem bastante. Isso aí. Obrigada, doutor. Sempre um prazer, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Curte, compartilha, espalha essa notícia. Faz pergunta, qualquer coisa você pode fazer aqui, pode fazer na minha rede social, no Instagram. Fique absolutamente à vontade. O importante é que você entenda que a lipofracionada é o melhor caminho entre você e o seu corpo ideal. Sem dúvida. Até mais.